irmãs e meus irmãos, muito boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui por primeira vez para conversarmos um pouco sobre as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, já que nós vamos falar de Jesus, vamos rogar a Ele que nos conceda, nesta noite, tranquilidade e paz. Como sabemos, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E, logicamente, quando ele sai das suas esferas sublimes e vem encarnar entre nós para nos guiar, para nos ensinar em nome do Pai, ele tem então que adaptar o seu linguajar, o seu conhecimento, as suas energias ao nosso entendimento. Então todos nós sabemos que Jesus falava por parábolas. Desde cedo aprendemos que Jesus falava por parábolas. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre o que são as parábolas. Que forma é esta de ensinamento que o governador espiritual do planeta utilizou para ensinar, para evangelizar, para espiritualizar a todos nós. Como nós sabemos, as palavras de Jesus, como ele mesmo disse, são palavras de vida eterna. Então, naturalmente, ele não falava para personalidades humanas da época em que ele esteve encarnado na Palestina, como o carpinteiro galileu Jesus de Nazaré. Ele se dirigia a todos nós, espíritos imortais, aqueles que vão viver para sempre. Então a sua palavra era uma palavra de grande profundidade espiritual. E como ele falava numa época e numa cultura, ele falava então por parábolas. O nome parábola é uma palavra grega que vem de parabolé, um substantivo cuja raiz é o verbo parabalen. Parabalen em grego significa colocar ao lado de, pôr ao lado de. Então, parábola é uma comparação, uma ilustração. Esta palavra parábola foi cunhada por Aristóteles, quando Aristóteles estava preocupado em ensinar técnicas de oratória. Então, numa obra chamada Retórica, em que Aristóteles escreveu, e ele ensinava técnicas de oratória, ele cunhou a palavra parábola, que é comparação e ilustração. Se nós formos trazer para os dias de hoje, para o português dos dias de hoje, nós podemos dizer que parábolas são figuras de linguagem, ou seja, são técnicas ou artifícios que a língua utiliza para transmitir o pensamento. Então, dentre as técnicas diversas que a linguagem utiliza para expelir o pensamento, nós temos em português as chamadas figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem em português podem se dividir em figuras de palavras ou figuras de semântica, figuras de sintaxe e figuras de pensamento. Nós vamos nos ater somente hoje às figuras de palavras ou figuras de semântica, que é a mesma coisa. Então, dizem os especialistas que figura de linguagem é todo recurso linguístico capaz de criar efeitos de expressividade, deixando uma parte do enunciado com relevo, realce, sentimento. Então, nós, dentro do idioma que Jesus falava, o aramaico e o hebraico, lá do lago do Tiberíades, de 2000 anos atrás, nós temos também uma palavra para designar figura de linguagem. Em hebraico, a palavra é mashal, e em aramaico, matlá. São figuras de linguagem. Então, nós temos que compreender que a língua em que Jesus falava era uma língua muito diferente da nossa.
era uma língua muito mais concreta. A nossa é uma língua abstrata porque nós seguimos padrões de linguagem gregos, tá? Então a nossa língua é uma língua abstrata, enquanto aqui a língua que Jesus falava era uma língua concreta. Então eles expressavam coisas concretas para transmitir ensinamentos transcendentais, ensinamentos espirituais. E o machal hebraico e o matlar aramaico, eles constituem toda a sorte de figuras de linguagem. Assim, por exemplo, em hebraico e em aramaico, uma piada, um dito enigmático, um símbolo, uma figura, uma figura de ficção, tudo isso é machal. Quando isso foi traduzido para o grego, foi traduzido por parábola, mas a parábola de Aristóteles, que depois traduzida para português é figura de linguagem, ela é muito mais restrita do que o machal aramaico. Então nós vamos achar dentro dos evangelhos essas figuras de linguagem que é machal. Então ali há provérbios, há ditos enigmáticos, há uma série de linguagem figurada. Uma equipe de Haroldo Dutra Dias, que é o grande palestrante espírita do momento, que está sediado em Belo Horizonte, fazendo uma pesquisa nos 4 evangelhos sobre esse critério, então, de figura de linguagem no entendimento hebraico, machal, eles descobriram que nos 4 evangelhos nós temos 3.778 versículos. Desses 3.778 versículos, 1970 são linguagem figurada, é machal. Então, nós percebemos que o machal, as figuras de linguagem hebraica, o matlar aramaico, é muito mais do que simplesmente uma comparação, uma ilustração, como o entendimento em grego, parábola. Mas esse é o nome que chegou até nós. Então nós vamos fazer uma retrospectiva através daquilo que a doutrina espírita nos ensina sobre o que Jesus falava. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, a equipe espiritual do Espírito Verdade comenta que Jesus então é o modelo e guia de todos nós, de toda a humanidade terrena. Na questão 626, a equipe espiritual, inquirida por Kardec, responde que Jesus veio trazer as verdadeiras leis de Deus. Então Kardec, na questão 627, que talvez seja a questão de maior honestidade intelectual do codificador da doutrina espírita, Kardec pergunta à equipe espiritual: vocês já responderam na questão 625 que Jesus é o guia e modelo? Vocês já responderam na questão 626 que Jesus veio para ensinar as verdadeiras leis de Deus? E aí então ele pergunta: já que Jesus veio para ensinar as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade no ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Como se o codificador perguntasse: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? E aí eu vou tomar a liberdade de ler, porque a resposta é de extrema profundidade e merece uma reflexão bem aprofundada de todos nós. Eu vou ler a resposta que está na questão 627. Diz assim a equipe do Espírito Verdade: muitas vezes, abre aspas, 52,1% nos 4 evangelhos, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam. Nossa missão, dizem os espíritos superiores responsáveis pela codificação, nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência,
a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e que todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então a resposta é de uma profundidade muito grande, e eu gostaria de recomendar a todos os meus irmãos e irmãs que relessem em casa e meditassem sobre essa resposta, a profundidade dessa resposta, que é uma orientação muito importante para todos nós, para todas as nossas vidas. E para falar então, dar um exemplo da linguagem, do linguajar daquela época, eu escolhi para falar nesta noite uma parábola. A parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Então, um doutor da lei era um bacharel em direito naquela época de 2000 anos atrás. Ou seja, normalmente eram das classes dos fariseus e dos escribas, famílias mais abastadas, que mandavam os filhos para as universidades daquela época. Lembrando que só existiam 3 universidades no mundo antigo, que era Alexandria, Tarso e Atenas. E essas pessoas, então, eles aprendiam a interpretar as leis mosaicas, o Pentateuco mosaico, ou o Antigo Testamento, como nós temos aí na nossa Bíblia atual. Então, o Pentateuco mosaico contém os 5 livros que Moisés deixou como orientação, como instrução para o povo hebreu, depois que libertou o povo hebreu do cativeiro no Egito. Então, nesses 5 livros, que são conhecidos pelo nome de Torá, está toda a instrução, toda a orientação para o povo hebreu. Ali estão as leis espirituais e as leis civis para conduzir o povo hebreu. Então isso está no Pentateuco mosaico. Então um doutor da lei, que se aproxima de Jesus para lhe fazer uma pergunta, era um daqueles especialistas em interpretar a Torá, as leis mosaicas. E eles normalmente eram assalariados, eles recebiam para ensinar nas sinagogas as leis e interpretar as leis. Então, em certa ocasião, Jesus chegando a Jerusalém, um doutor da lei se aproxima dele e lhe pergunta: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Naquela época havia uma discussão para saber quem iria herdar a vida eterna, porque, como nós sabemos através do livro Caminho da Luz e outras publicações espirituais, o povo hebreu era um daqueles agrupamentos que veio à terra vindos de Capela, tinham sido degredados de Capela e que vieram então para buscar a sua recomposição, a sua recuperação, os seus novos enfrentamentos aqui, ajudando a humanidade terrena. Então eles sabiam que muitos não ficariam aqui. Então o que eles acreditavam naquela época? Eles acreditavam que um dia o Messias viria e instalaria na terra o Olam Rabá, ou seja, aquilo que nós, os espíritas, chamamos hoje o mundo de regeneração. Então, quando o Messias chegasse, ele instalaria o Olam Rabá, que seria um mundo feliz, onde não haveria guerra, não haveria brigas, as pessoas seriam mais fraternas, mais cordatas, um único Deus seria adorado por todos, todos seriam fraternos, as enxadas e os arados iriam então tomar conta de tudo, e as armas seriam substituídas por enxadas e por arados, e haveria paz. Então eles já esperavam esse mundo de regeneração que nós estamos falando hoje, que os espíritas falam hoje. Então para eles era o Olam Rabá. Eles acreditavam na imortalidade e acreditavam na reencarnação, mas não com o nome de reencarnação, porque o termo foi cunhado por Kardec muito tempo depois. Para eles, a reencarnação eles criam na reencarnação com o nome de ressurreição. Mas eles sabiam que nem todos
ressuscitariam. Então eles achavam que em princípio só os profetas, e mais tarde, quando viesse o Messias, então os outros todos que estariam no mundo espiritual, no Sheol, para um lugar para onde as almas se dirigiam após o desencarne, eles seriam julgados, e aí aqueles que fossem aprovados como sendo justos, eles herdariam o mundo de regeneração. Então eles faziam listas para saber quem era justo e quem era injusto. Então um sábio dizia: bom, para ser justo você precisa fazer isso, 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 isso. Aí vinha outro sábio e dizia: não, mas está faltando mais alguma coisa, precisa acrescentar mais isso, e outro mais isso. Então havia uma discussão para saber todos. E quando ele pergunta para Jesus, o doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que Jesus iria dar alguma indicação, como os sábios daquela época faziam. Só que Jesus, o pedagogo divino, aquele que vem com uma pedagogia excepcional, jamais igualada, ele não responde diretamente a pergunta, mas ele faz duas perguntas ao fariseu, ao doutor da lei. Ele diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, como um advogado de hoje diria, traz os códigos, vamos examinar o que está escrito lá na lei. Como você interpreta? Como lês? E aí o doutor da lei, ele não se embaraça, porque ele era um profundo conhecedor da lei, já que ele ensinava na sinagoga. E ele diz então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele já acrescenta alguma coisa, porque isso não está no texto da Torá. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, olhando para ele, diz: respondeste bem, faze isso e viverás. O fariseu sabia o que tinha que fazer, e como toda pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer, encontra uma desculpa. E ele achou uma desculpa, e ele então, olhando para Jesus, diz: mas quem é o meu próximo? Mas voltando um pouquinho ao texto da resposta dele, a resposta dele está contida no 5º livro de Moisés. A primeira parte da resposta, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está no 5º livro de Moisés, que é Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5. Está ali textualmente assim: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, ou com todo o teu poder. Tá ali. No original hebraico está com todos os teus muitos. Depois a gente vai voltar nesse ponto de todos os teus muitos, que depois foi traduzido com todo o teu poder. E a segunda parte da resposta está em Levítico, no 3º livro da Torá de Moisés, no capítulo 19, versículo 18, que está textualmente assim: não te vingarás, nem levantarás ira, nem guardarás ira, contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita 2 trechos da Torá, e Jesus o parabeniza, dizendo: respondeste bem, faze isso e viverás. A primeira parte do mandamento, da resposta, ele não quis discutir com Jesus, o amor a Deus. O que ele quis discutir então? Ele quis discutir a segunda parte, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não queria fazer. E aí havia uma discussão jurídica na época, em que haviam 2 correntes dentro do judaísmo daquela época de 2000 anos atrás. Uma corrente dizia o seguinte: que o meu próximo é só da minha raça. É romano, não é da minha raça, então eu não preciso amá-lo. É grego, não é da minha raça, não preciso amá-lo. Só se for judeu. Muitos judeus assim pensavam, os fariseus. E havia uma outra corrente, que é a corrente de Hilel, que é avô de Gamaliel, que foi o preceptor, o instrutor de Paulo de Tarso, que dizia que o próximo é a humanidade inteira. Então haviam essas 2 correntes. E aí o doutor da lei, sem saber, sem desconfiar, que estava na presença do governador espiritual do planeta Terra,
ele pergunta para Jesus ingenuamente: e quem é o meu próximo? E aí Jesus também usa a mesma pedagogia, ele não responde, ele conta uma historinha. Ele diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por salteadores, que o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Então, como é que se reconhece um homem? Pelas roupas, pelo sotaque. Aquele homem estava ensanguentado, sem roupas, desacordado. Não havia como identificá-lo. Então desce pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo o homem caído, pensa: será um judeu? Não será um judeu? Não tinha como identificar. E ele, para não comprometer-se, passa de largo. Porque eles acreditavam também o seguinte: que se, por exemplo, o homem estivesse morto e o sacerdote tocasse no morto, ele ficaria impuro e não poderia trabalhar naquele dia e não receberia para ensinar na sinagoga. Então ele finge não ver a pessoa e passa de largo. Descia pelo mesmo caminho um levita. O levita eram aqueles da tribo de Levi que se especializaram em ajudar nas cerimônias religiosas nas sinagogas daquela época. Eles eram similares aos coroinhas da igreja católica de hoje. Então o levita vem pelo mesmo caminho, vê o homem caído, também não tem como identificar, é judeu, não é judeu, ele faz aquelas perguntas para ele mesmo, e para não se comprometer, ele passa de largo. Descia pelo mesmo caminho um samaritano que ia de viagem. Ele tinha um compromisso como eu tenho aqui também, de prazo para terminar a minha palestra, e eu preciso acelerar. E ele olha para o homem caído, e aí ele pensa o seguinte: será que eu tenho tempo para socorrer essa pessoa? Será que eu tenho recursos? Será que eu posso atrasar a minha viagem? Então ele toma uma decisão. Ele se enche de íntima compaixão. Então, amar a Deus de todo o coração, para o hebreu, o coração representava a sede do sentimento e da razão. Para nós, os ocidentais, o coração é a sede do sentimento e o cérebro da razão. Mas para eles não. O coração representava essas duas forças: a sede da razão, da sabedoria e do sentimento. Então, amar a Deus de todo o coração é amar a Deus com sabedoria, com inteligência e com sentimento. Então ele compadeceu-se dele e resolve ajudar. Então ele atingiu o primeiro nível do amor a Deus. Ele cumpriu o primeiro item do mandamento. Ele amou a Deus porque compadeceu-se e resolveu parar para ajudar. E aí, o que ele faz então? Ele desceu do cavalo, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho reconfortante, colocou-o sobre a cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. O segundo nível do amor a Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Alma, para os hebreus, para o povo judeu, era exatamente o que é para nós, os espíritas, ou seja, um espírito unido ao corpo. Então, amar a Deus de toda a tua alma significa amar a Deus com ações concretas. E o Haroldo, quando fala sobre esse texto, ele brinca, ele diz que as esposas, elas sempre estão falando isso pra gente, né? A gente chega para a esposa e diz assim: meu bem, eu te amo tanto. Ela diz assim: ah, então vai buscar água para mim, enxuga a louça, você foi viajar, não me trouxe nem uma lembrancinha. Então, ações concretas que demonstrem o nosso amor. Você diz que me ama de todo o coração, mas não me ama de toda a tua alma, porque você não demonstra por ações concretas. Então, ações concretas, esse é o segundo nível do amor a Deus. Então, esse samaritano cumpriu integralmente o segundo item. Ele fez 7 coisas: desceu do cavalo, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho reconfortante, colocou sobre a cavalgadura, levou a estalagem e cuidou dele. 7 coisas ele fez. Então ele amou a Deus de toda a sua alma. E o terceiro nível do amor a Deus, será que ele atingiu? E então, partindo ao dia seguinte, tirou 2 dinheiros, deu aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pago quando voltar. Ou seja, o terceiro nível do amor a Deus.
ou seja, colocar tudo que você tem a serviço da divina providência. Não é sair distribuindo todos os nossos bens, mas é colocar à disposição de Deus tudo o que nós retemos, porque nós somos só usufrutuários, não somos donos, somos só fiéis depositários, porque o dono é um só, é nosso Pai. O único rico do universo é o nosso Pai que está no céu. Nós somos só usufrutuários, beneficiados. Então, colocar tudo que você detém temporariamente a serviço de Deus. O terceiro nível do amor a Deus. Então, o samaritano foi aquele que atingiu os 3 níveis do amor a Deus, né? Cumpriu integralmente o mandamento. E aí Jesus então faz uma coisa com o doutor da lei que a gente fica penalizado com o doutor da lei, porque o doutor da lei está perguntando para Jesus: e quem é o meu próximo? Ele pergunta. E Jesus então faz uma coisa com ele muito difícil. Primeiro, que conta uma historinha para ele do maior inimigo do povo judeu daquela época. Como nós sabemos, o povo judeu era formado por 12 tribos. 10 se separaram e formaram um país ao norte, cuja capital era Samaria, e eles eram conhecidos então como samaritanos. 2 ao sul, Judá e Benjamim, formaram um outro país cuja capital era Jerusalém, né? E uns odiavam os outros. E quem é o bom moço da história de Jesus? O maior inimigo do judeu, o fariseu. Então, e aí ele, para terminar, ele pergunta assim para o fariseu: quem te parece foi o próximo daquele que estava caído? Ou seja, muda de perspectiva, sai de você. Se você fosse aquele que estava caído, quem seria o teu próximo? E é dessa forma, meus irmãos, que nós devemos pensar no amor ao próximo. Quem está esperando pelo nosso amor? Quem está esperando pelo nosso auxílio? Quem está esperando pela nossa caridade? Quem precisa do nosso apoio? Não é perguntar quem é o meu próximo, nós devemos perguntar antes: de quem eu posso ser o próximo? Essa é a lição de Jesus, e assim que ele ensinava. Porque ele não constrange, ele não obriga, ele não humilha, ele não se exalça, ele não rebaixa o fariseu. Ele conta uma historinha e dá para ele que conclua a resposta daquilo mesmo que ele tinha perguntado. Quem te parece foi o próximo daquele que estava caído? Jesus pergunta. E ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele não diz nem o nome samaritano, porque tal era o ódio racial que eles não pronunciavam o nome dos inimigos, né? Eles achavam que eram inimigos. Então ele diz: aquele que teve compaixão para com ele. E Jesus lhe diz então: vai tu e faze da mesma forma. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem que ensina a gente a mudar um pouco as nossas visões sobre a caridade, sobre nos colocarmos sempre no lugar do outro, né? Porque essa é a forma correta como Jesus ensinou. Então eu quis contar essa parábola para mostrar como era que eles interpretavam essa parábola na época de Jesus, como os autores entendiam. E eles sabiam já naquela época, já de 2000 anos atrás, que nós só podemos demonstrar o nosso amor a Deus amando ao próximo. Não há como amar a Deus sem amar ao próximo, né? No nosso nível evolutivo, nós só podemos amar a Deus amando ao próximo, amando a sua obra, aos nossos irmãos que são filhos dele. Para concluir, eu trouxe um poema que está no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do autor espiritual Casimiro Cunha, grande poeta brasileiro. E essa poesia chama-se Assunto Nosso. Assunto Nosso. Afirmas que o mundo é mar, de abismos, trevas e escolhos. Conserva por isso mesmo a caridade nos olhos. Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido. Guarda a cautela aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da fala maldosa e oca. Cultua quanto puderes a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos.
Cultiva, além do dever, a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és, atende em questões de rumo, a caridade nos pés. Sonhas banir da família, rixa, contenda, pesar, inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges a estima alheia, que os empeços atenua, emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos do Cristo como achar felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade. E eu estava lendo aqui esta frase de Chico Xavier, e aí eu me lembrei de uma outra que eu gostaria de deixar como última mensagem para a reflexão da noite. Disse assim em certa ocasião Chico Xavier: a caridade, meus irmãos, sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando me achava muito aborrecido comigo mesmo, por minhas imperfeições e erros, caminhava pela periferia das cidades, buscando as favelas, visitando as favelas. Sempre encontrei, na prática do bem, as mensagens de consolação e o conforto espiritual de que me achava necessitado. Trocava um pão por energia para o dia seguinte. Chico Xavier. Por isso é que ele foi o homem vela, esse exemplo, esse espírito luminoso que passou pelas nossas terras. Meus amigos, muito obrigado. Uma boa noite a todos.